Bom, pessoal, então bem-vindos a mais uma aula. E hoje essa aula vai ser bastante simples. Eu fiz essa aula mais para a gente começar a se organizar, porque a partir daqui a gente começa a estudar o primeiro assunto da física, que é a mecânica, como eu coloquei ali no título, o movimento e o repouso dos corpos. Então a ideia aqui é a gente começar a se organizar sobre os próximos assuntos que a gente vai estudar e também ter uma ideia do porquê desse estudo, de qual é a importância do estudo dos movimentos, do estudo da mecânica, para não acontecer como acontece, infelizmente, do aluno acabar chegando em sala de aula e receber o professor falando sobre movimento uniforme, movimento uniformemente variado e acabar sendo bombardeado de conceitos dos quais acabam não fazendo muito sentido se a gente não entende qual é a importância do estudo da mecânica. Bom, e você já deve ter percebido na sua vida que de alguma forma as coisas se movimentam. Desde que você nasceu, ou você vê algo parado, de certa forma, ou se movimentando. A maioria das pessoas, ao refletir sobre o porquê as coisas se movem, vai pensar de certa forma, bom, rale-se, né? Se movem e ponto. Mas nem todos os homens ao longo da história pensaram assim. Um deles é um cara que a gente vai falar sobre ele bastante ao longo do curso, você já deve conhecer, se chamava Isaac Newton. Isaac Newton foi um físico e matemático inglês, viveu entre 1643 e 1727. Essas datas aí não são importantes, você não precisa anotar, mas o que é importante foi o pensamento que Newton desenvolveu e tudo que ocorreu a partir das ideias de Newton. E o que foi que Isaac Newton fez? Justamente o que a maioria das pessoas não fazia. Ele observou a maçã cair, aquela velha história da maçã, e se perguntou, bom, se a maçã cai em direção à Terra, será que a Lua também não cai em direção à Terra? E a partir dessa aparentemente simples pergunta, Newton formulou a lei da gravidade que você conhece hoje. Entendeu não apenas o movimento da maçã, mas da órbita da Lua, dos planetas que orbitam o Sol e de astros como cometas, que até então eram um mistério para todo mundo. Acho que aí deu para perceber a importância do estudo dos movimentos, quer dizer, se esse homem, Isaac Newton, não tivesse existido ou não tivesse prestado atenção na forma como as coisas se movem, talvez estivéssemos até hoje sem entender a gravidade. Bom, talvez alguma outra pessoa pudesse ter descoberto, talvez eu, ou talvez você aí do outro lado, né? Mas nunca se sabe. E a partir daí Newton então publicou a sua descoberta em um livro chamado Principia. Principia é a abreviação de um nome um pouquinho maior, Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Eu vou colocar a imagem do livro aí na tela para você ver. E nesse livro, então, ele não apenas descreveu a gravidade, como criou as 3 leis do movimento, dando início a uma revolução industrial, derrubando reinados na Terra e fazendo do mundo o lugar que você conhece hoje. Então, a minha intenção aqui é que nas próximas aulas você esteja com essa mentalidade, para quando a gente estiver trabalhando com carrinhos que se locomoveram de alguma forma e chegaram no quilômetro tal, no instante tal. Tudo isso tem um sentido. São exemplos mais michurucas, de certa forma, mas que vão fazer com que a gente entenda as ideias de Newton, entenda a matemática que está por trás do estudo do movimento, possibilitando assim que mais para frente a gente faça cálculos mais elaborados, mais sofisticados, cálculos de órbitas de astros celestes, e por que não calcular a velocidade de uma galáxia, ou tantos outros aspectos interessantes do nosso universo. Então a mecânica que a gente vai estudar a partir de agora vai estar basicamente subdividida em 3 assuntos, que eu vou colocar aqui. São os assuntos cinemática, dinâmica e estática. Isso, se você quiser, pode anotar em algum caderno.
Na cinemática, a gente vai ter a descrição matemática do movimento. Eu vou trocar a cor da caneta, só para ficar mais destacado. A gente vai ter então a descrição matemática do movimento. Aqui não vai importar o porquê o movimento acontece, ou seja, a gente não vai investigar aqui a causa do movimento, e sim apenas a descrição matemática. Na dinâmica, sim, aqui a gente vai descrever os fatores e as causas que fazem o movimento existir. E por fim, na estática, a gente vai ter a ideia do equilíbrio. Então, como eu já havia colocado ali em cima, a mecânica vai estudar o movimento e o repouso dos corpos. Então era isso que eu tinha para falar nessa aula. Você já pode ir se organizando então para o estudo da mecânica. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.